Bom, boa tarde a todos. Queria, então, dar sequência a essa série de web seminar que a gente vem desenvolvendo já desde março. E hoje a gente tem a satisfação de ter um tema muito importante, né, que é problemas e desafios da energia nuclear no Brasil. E a gente, então, convidou, né, e a gente fica muito satisfeito de ter aceito, que é o professor Leonan Guimarães, que atualmente é o diretor-presidente da Eletronuclear, que, na verdade, vocês vão entender bem a partir da apresentação dele, né, que está responsável por Angra 1, Angra 2 e, inclusive, a possível expansão lá da Angra 3. Então, o web seminar ele vai ter a duração de 1 hora. A primeira meia hora, o professor Leonan deve fazer uma apresentação dentro do título desse web seminar, e depois, na meia hora que segue, a gente deve, então, fazer uma discussão. As pessoas, já tem várias pessoas aqui, inclusive o Sérgio Rezende já está lá a postos, viu, Leonan? Já está curioso de saber... Boa tarde, doutor Sérgio. Prazer reencontrá-lo. Como Angra 3 e as perspectivas do programa nuclear. Então, vai ser, com certeza, um web seminário muito interessante. Então, antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando no YouTube. Então, como eu disse, perguntas que tiverem lá após a apresentação do professor Leonard, a gente vai trazer essas perguntas. Então, eu passo, então, diretamente a palavra para o professor Leonan para dar início ao web seminar dele. Por favor, Leonan. Bom, boa tarde a todos, em especial ao professor Hélio, por ter nos convidado para esse evento, né? Eu acho que a audiência do IVEPESP é uma audiência de bastante importância no Brasil, né? Tendo em vista todo mundo que eu tenho a honra de participar do grupo, né? E a gente vê vários expoentes ali da ciência e tecnologia, é uma grande honra para nós poder compartilhar isso com esse grupo e com todos os interessados, né? Mas o professor Hélio, né, ele fez um desafio muito grande, né? Problemas e desafios da energia nuclear no Brasil é um tema extremamente vasto, né? Nós temos uma certa limitação de hora, então eu tenho que buscar delimitar o que a gente vai falar, né? E, na realidade, o que a gente vai falar é a perspectiva da geração elétrica nuclear, não da energia nuclear, todo, porque existem inúmeras outras aplicações nucleares que não são a geração de potência elétrica, né? Mas eu vou focar na energia 2050. E o plano nacional, esse plano, né, ele orienta, o guia, dá uma luz no planejamento energético do país num prazo mais longo, né? Estamos aí falando daqui a 30 anos, né? Ele delimita, identifica as potencialidades e as possibilidades e o interesse e a importância da participação da energia nuclear nesse horizonte de 2050. Então, eu vou focar no Plano Nacional de Energia 2050, que eu acho que eu sugiro a todos que se interessem pelo tema consultarem lá no site do Ministério, na consulta pública, né? Bom, então agora vamos para aquele que sempre dá um certo estresse, compartilhar a apresentação, né? A gente sempre acaba ficando na dúvida se dá certo, se não dá certo, por mais que a gente teste, né? Espero que os senhores estejam vendo. Chegou para os senhores a apresentação? Sim, para mim já está aqui, já está na... Bom, então a visão que a gente tem é justamente a energia nuclear no século XXI, no Brasil, sob a ótica do Plano Nacional de Energia 2050. Mas, obviamente, nós temos que falar também do contexto mundial e a gente vai buscar abordar esse aspecto também. Agora vem o segundo estresse, é passar o slide. Sempre tem uma certa dificuldade. Esse ainda é um aperfeiçoamento que o pessoal desses software de videoconferência tem que melhorar. Não passou ainda aqui para mim, nem para os senhores, com certeza. Ai, ai, ai. Ah, passou. Bom, passando primeiro, às vezes o resto vai mais fácil, né?
Bom, então, antes de mais nada, é interessante, eu acho que para colocar todos numa visão comum, né, o panorama mundial da energia nuclear hoje. Né? Quer dizer, na verdade, hoje no mundo, nós temos mais de 440 usinas nucleares em operação, né, e 54 usinas nucleares em construção. E no horizonte de 2020, 186 reatores já foram desativados e se encontram em processo de descomissionamento. Eu queria ressaltar que muita gente fala, eu já recebi repórteres, ontem eu recebi um repórter do Estadão, que falava, ora, mas a gente está falando de energia nuclear, os países desenvolvidos estão abandonando a energia nuclear, por que nós estamos discutindo isso? Ora, vejam bem, senhores, isso só é válido se você considerar que o único país desenvolvido é a Alemanha. Porque o único país que efetivamente adotou uma política de abandono do nuclear foi a Alemanha. Né? E ela tem os seus problemas específicos, que não vamos entrar no mérito aqui, causados por essa decisão de cunho político e muito pouco suporte técnico, né, para a decisão. Então, vai se encontrar, dentre essas 54 usinas, a maioria estão certamente na China, né, na China e na Índia, mas vão se encontrar na Rússia, vão se encontrar nos Estados Unidos, vão se encontrar na Finlândia e também vão se encontrar na Grã-Bretanha, usinas em construção, no meio dessas 54. Né? Então, esse argumento que o repórter falou para mim, hoje ele é muitas vezes repetido, a gente tem que ver com uma certa reserva, porque não é exatamente espelha a realidade. Né? Quer dizer, e esses mais de 400 reatores nucleares em operação no mundo, eles respondem por cerca de 10% de toda a eletricidade consumida pela humanidade. Né? Essas unidades, pode-se ver até pelo mapa, estão concentradas justamente nos países mais desenvolvidos. Né? E as razões para se continuar, se manter e ampliar a geração nuclear variam muito de país para país. Por exemplo, o caso da China e da Índia são bastante emblemáticos. Né? Esses dois países têm uma enorme população, um enorme consumo energético, e a energia elétrica deles é baseada no carvão mineral. Obviamente, por razões evidentes, né, associadas à mudança climática, o uso do carvão mineral deve ser minimizado, se fala inclusive na descarbonização. Então, no caso desses países, eles vão na direção da descarbonização, a motivação da energia nuclear. O caso da China é bastante emblemático, eu nunca esqueço, na Agência Internacional, num evento, vi uma palestra de um profissional chinês, onde ele abriu a palestra fazendo a seguinte afirmativa de uma forma muito solene: energia nuclear da China é um problema de saúde pública. Essa foi a frase. Aí todo mundo disse, epa, o que foi? Um pouco assim para acordar a audiência. Ele disse, sim, é um problema de saúde pública, porque se nós não ampliarmos a geração elétrica nuclear e mantivermos a geração a carvão, nós vamos criar uma poluição cada vez maior no país, que já é um problema bastante grave. Né? E a gente vê de vez em quando aquelas cenas de Pequim, Xangai, as grandes cidades tomadas pela neblina, aquela névoa, aquela fumaça, aquilo é fortemente associado à geração de elétrica movida a carvão mineral. Ao mesmo título que fenômenos parecidos aconteceram na Londres da década de 60, e lá Los Angeles da década de 60 também. Então, nesse sentido, para a China é um problema de saúde pública. Em menor escala, mas também com grande importância, vem os Estados Unidos, que também tem uma fundamentação forte no carvão mineral, que tese que vem sendo substituído paulatinamente ao gás natural, mas o papel do nuclear é plenamente reconhecido pelos Estados Unidos. A mesma coisa na Grã-Bretanha, que tem um parque de 15 reatores nucleares em operação, mas eles já se encontram no final de sua vida útil, próximo do final da sua vida útil, e a necessidade de substituição é evidente, e a opção tomada pela Grã-Bretanha foi renovar o parque nuclear deles. Então, cuidado com as afirmações que o mundo está abandonando a energia nuclear, que não corresponde muito à verdade. Bom, e quando a gente fala nessa expansão, né, no parque atual de mais de 400 usinas nucleares em operação, a gente vai ver que essas usinas se sucedem em gerações. Né? Existe a primeira geração, onde se aparecem aqueles ditos como as primeiras usinas de geração elétrica comercial no mundo, que é Calderhall, na Grã-Bretanha, Shippingport, nos Estados Unidos, e Obninsk, na Rússia, que são praticamente, disputam entre elas qual é a primeira. Né? Não vale a pena essa discussão, o fato é que foram os primeiros protótipos de geração elétrica comercial. Se seguiram isso a geração 2,
onde houve uma enorme expansão do parque gerador nuclear no mundo. É um caso único na indústria, né? Uma expansão tão rápida, né? Uma transição energética tão rápida, quanto a que aconteceu no final da década de 60 até final da década de 70, em termos de colocação de novas usinas em operação. Realmente foi um caso único que merece ser estudado. Se chegou a comissionar, num ano, mais de 30 usinas no mundo. Né? Então, é um caso bastante interessante, né, do que ocorreu lá na década de final de 60 e durante a década de 70 até o início de 80. Né? E hoje, as novas usinas em construção são basicamente aquilo que se chama geração 3. Existem algumas, o mais emblemática são as usinas, os AP1000 em operação na China, que nós temos já 6 em operação, dessa geração 3, e o geração 3+, o 3 Plus, né? Que na realidade é muito mais um efeito de marketing com o outro, do que o outro. O Plus é um pouco de marketing, mas o fato é que a geração 3 ela incorpora toda uma experiência operacional muito significativa acumulada pela geração 2, que inclui a ocorrência de acidentes como o Three Mile Island, como Chernobyl e como Fukushima. Essas melhorias, aperfeiçoamentos decorrentes da experiência, das lições aprendidas, são incorporadas nessa geração 3. E hoje se discute bastante, no horizonte de tempo um pouco mais distante, lá pela década de 2040, 2030, 2040, a geração 4. A geração 4 são efetivamente novos projetos inovativos, realmente quebras de paradigmas tecnológicos. O paradigma tecnológico da geração 3 são os reatores a água leve, ou seja, sejam de água leve pressurizada, os PWR, como são o caso das nossas duas usinas de Angra 1 e 2 e Angra 3, ou então reatores PWR, ou seja, de água fervente. Então, é o paradigma tecnológico com combustível usado sendo o óxido de urânio, né, sob a forma sólida de óxido de urânio de pastilhas cerâmicas. Esse é o paradigma tecnológico, né? Mas esse geração 4 quebra esse paradigma introduzindo novos conceitos. Quer dizer, dentro desses reatores de geração 3, né, tem algumas opções tecnológicas, algumas já em operação, como o EPR da antiga Areva, atualmente Framatome, o AP1000 da Westinghouse, né? Ou seja, existem alguns projetos, o APR 1400 da KHNP, da qual tem 2 unidades que entraram em operação recentemente nos Emirados Árabes, né? Mas também se verifica que existem possibilidades ainda não exploradas em grande escala da energia nuclear, que envolvem a dessalinização de água salgada ou salobra, né? Existem diversas aplicações no mundo, mas eu acho que existe um campo muito grande de expansão desse tipo de produção de água, porque a escassez de água em alguns locais do mundo especiais é uma ameaça muito grande a médio prazo para essas populações nessas regiões. Então, a produção de água pode ser um campo novo e promissor para a aplicação da geração da energia nuclear. Outra aplicação bastante interessante também, que vem sendo rediscutida, porque é uma discussão que já teve no passado, é a produção de hidrogênio. Né? Existem reatores que são particularmente bem adaptados à produção de hidrogênio. Ora, o hidrogênio tem uma função bastante importante, se prevê uma função importante dentro da matriz energética do futuro. Então, essa possibilidade se encontra em aberto, a tecnologia para isso existe, experimentos quanto a isso também existem. Hoje, já existem algumas instalações produzindo hidrogênio associado a usinas nucleares nos Estados Unidos. Eu acho que é uma possibilidade também bastante interessante. E um ponto também bastante promissor, né, são as usinas nucleares flutuantes. Né? Não é propriamente uma novidade tecnológica. Por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, o exército americano manteve uma pequena usina nuclear dentro de um navio no Canal do Panamá para garantir a alimentação elétrica do canal, dada a importância estratégica que o canal tinha naquele momento de conflito no Vietnã, onde havia necessidade de passagem de um oceano a outro. Então, a ideia em si não é nova,
mas a sua aplicação comercial ela veio a obter êxito concreto através da Rússia, da usina acadêmica do Lomonosov, que encontra-se em operação na costa da Sibéria. Ou seja, a logística de distribuição de combustível no litoral da Sibéria é um quebra-cabeça muito difícil, porque manter essas populações aquecidas e abastecidas no inverno é uma época que o mar fecha e o mar fica coberto pela banquisa, só é viável hoje através dos quebra-gelos nucleares da Rússia, mas hoje, usando a tecnologia dos quebra-gelos nucleares, que tem um papel social importante na Rússia, foi desenvolvida essa usina nuclear flutuante, que se encontra já em operação lá na costa da Sibéria. Isso garantindo aí a alimentação elétrica dessas populações que durante grande parte do ano ficam isoladas devido ao inverno. Quando se fala em geração 4, né, nós estamos falando em várias diferentes opções, a maioria delas são revisitas a conceitos que foram explorados especialmente na década de 50 e 60, mas que têm novos desenvolvimentos beneficiados pelo avanço tecnológico, em especial pelo avanço das ciências de materiais. O caso dos reatores a alta temperatura, que são particularmente interessantes para a produção de hidrogênio, os reatores a ação fundido, que particularmente bem adaptados ao uso do tório como combustível. Temos reatores supercríticos resfriados à água, da área de reatores térmicos. Em reatores rápidos, nós temos os reatores resfriados a gás, que não são, sinceramente, do meu ponto de vista, muito promissores a futuro, os reatores resfriados a sódio e a chumbo, que são linhas já bastante exploradas, até comercialmente. O exemplo do reator Superfênix da França, o reator de Monju no Japão, mas hoje esses desenvolvimentos são retomados, né? E os reatores resfriados a chumbo são uma tecnologia desenvolvida pela Rússia, em especial para uso em submarinos nucleares, mas que hoje vem sendo desenvolvida para outras aplicações comerciais. Bom, mas quando se fala em planejamento energético, né, existem alguns requisitos que justificam a presença da energia nuclear nas diversas matrizes energéticas mundiais, né? O primeiro tem a ver com a diversificação, né? Em especial aí a resiliência no atendimento à expansão da demanda, né? Isso estou falando de confiabilidade, segurança energética, né? A sustentabilidade orientando a expansão da oferta. Isso tem bastante a ver com a descarbonização, tendo em vista que a geração elétrica nuclear é a única tecnologia capaz de gerar grandes blocos de energia sem estar sujeita a variabilidades sazonais, né? Então, esse é um aspecto importante. A flexibilidade de operação e a potência complementar, né? A opção pela descarbonização, usando fortemente as fontes renováveis variáveis, necessita, certamente, de geração elétrica de base que garanta a estabilidade do sistema elétrico quando se fala em grandes sistemas elétricos, como é o caso brasileiro. Quer dizer, que essas fontes têm a característica de serem não despacháveis, né? Então, a necessidade de geração de base é bastante importante para a geração. Um exemplo disso é o caso da Alemanha, que após o abandono gradativo da energia nuclear, a geração de gás de efeito estufa aumentou. E aumentou porque houve uma demanda maior da entrada das usinas a carvão, justamente que garantem energia de base ao sistema alemão. Quer dizer, então, essa necessidade, no caso brasileiro, né, nós construímos um belíssimo parque hidrelétrico com grandes reservatórios, com autorregulação plurianual, que hoje a possibilidade de expansão dessas hidrelétricas com essas características é cada vez mais limitada. As novas hidrelétricas, sim, existe um potencial a ser explorado, mas esse potencial está fundamentalmente na região norte do país, na região amazônica, onde o uso do solo é um tema muito controvertido. Então, faz com que as limitações severas sobre a capacidade de reservação associada a essas hidrelétricas, né? Então, crescer com essa redução da capacidade de reservação,
a necessidade de complementação térmica vai se tornando cada vez maior, né? E a nuclear, ao mesmo título que o gás natural, são as principais opções para essa complementação. No caso do nuclear, a gente tem a possibilidade de colocação da usina bem próximo das cargas, como é o caso aqui de Angra. Nós estamos no triângulo entre três mais importantes centros de carga do país, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e Belo Horizonte. A confiabilidade no suprimento de combustível, ou seja, a cadeia de suprimento de combustível nuclear, ela é bastante simples e pouco impactante ao meio ambiente, na medida em que a quantidade de combustível necessária é muito pequena, dado que o combustível nuclear é aquele mais denso que o homem consegue aproveitar. Essa densidade torna as cadeias produtivas mais simples, as possibilidades de estocagem mais simples, o que é bastante positivo em termos de confiabilidade. O preço estável do combustível, o combustível nuclear não sofre da volatilidade associada aos combustíveis fósseis, particularmente o petróleo e o gás natural, em medida menor, mas também importante. Quer dizer, a necessidade do crescimento da potência térmica instalada é visível se a gente vê o histórico no Brasil. Isso decorre do não haver um crescimento proporcional na capacidade de armazenamento das novas hidrelétricas. E, eventual, também a energia nuclear tem um elevado impacto positivo socioeconômico. Quer dizer, quando se olha o plano decenal de energia 2029, a gente vê a busca de expansão muito significativa, né, em especial da energia eólica e da energia solar, né, e do gás natural. Essas três, a maior expansão é dada nessas três fontes, mas nós consideramos nesse horizonte também a entrada em operação de Angra 3 em 2026. No que tange o nuclear, né, nós temos em operação as duas usinas, Angra 1, com 640 megawatts, que entrou em operação comercial em 1985, Angra 2, com 1.350, que entrou em operação comercial em 2000, no final de 2000, início de 2001, e Angra 3, com 1.400 megawatts, teve a sua primeira concretagem ocorrida em junho de 2010, mas as obras foram interrompidas em 2015, e hoje nós estamos todos fazendo um esforço para a retomada dessas obras, e ontem saiu uma medida provisória bastante importante nesse processo de busca pela retomada, que foi a medida provisória que estabeleceu as condições de venda da energia de Angra 3 no futuro. Quer dizer, então, a primeira usina comercial no Brasil começou a operar em 1982. Os dois reatores de Angra 3, de Angra 1 e 2, eles geram cerca de 2,7%, 3% da eletricidade brasileira. Cuidado aqui, vocês podem ver números menores que esse, mas, em geral, quando se faz essa comparação em termos de capacidade instalada, a capacidade instalada é cerca de 1,7%. Agora, a geração elétrica é quase 3%. Por uma razão simples, o fator de capacidade da operação das usinas nucleares é muito superior à das demais fontes do país. A gente chega a fatores de capacidade superiores a 90%, e Angra 1, ano passado, em 2019, atingiu seu recorde, chegando a quase 98% de fator de capacidade. Ou seja, isso faz com que a sua participação no nuclear, em termos de capacidade instalada, seja menor, quase um pouco mais que a metade da sua real participação em geração de energia, porque o que vale não é potência, o que vale é a energia efetivamente gerada. Quer dizer, então, nesse processo de retomada de Angra 3, o BNDES concluiu a proposta conceitual do modelo de negócio, foi aprovada pelo Conselho do Programa de Parceria Público-Privada, e o modelo de negócio hoje se encontra detalhado pelo BNDES para ser submetido ao Conselho Nacional de Política Energética. Enquanto isso, na busca de não perder a meta de entrar em operação comercial de 2026, a Eletrobras está executando o que nós chamamos do plano de aceleração do caminho crítico para garantir essa entrada em operação em 2026. Bom, e voltando então ao Plano Nacional de Energia 2050, né, na realidade ele busca estabelecer uma estratégia de longo prazo para a expansão do setor energético do Brasil, particularmente falando agora do setor de energia elétrica. Existem algumas hipóteses de projeção futura associadas à população do país, ao número de domicílios, à evolução do consumo de energia elétrica, né, e à evolução da demanda também.
Quer dizer, a perspectiva do PNE 2050, do ponto de vista da energia nuclear, ele identifica de forma clara esse contexto panorama mundial, que eu tentei resumir para os senhores na parte inicial, identifica também a situação em 2020, que é aqueles 10% da energia gerada, e também identifica os aperfeiçoamentos, as melhorias implementadas com as lições aprendidas ao longo de quase mais de 40 anos, não, 40 não, quase de 60 anos de operação comercial de usinas nucleares. Quer dizer, a perspectiva identificada nesse horizonte, né, é o horizonte da transição energética, ou seja, fontes de baixo carbono e eletrificação, uso eficiente de recursos energéticos, a digitalização, inovações tecnológicas, os efeitos da mudança climática e a busca pelo desenvolvimento sustentável. Então, existe um ponto particularmente relevante, que é o atendimento à demanda dos sistemas elétricos por capacidade, ou seja, por possibilidade de despacho, né? E também as possibilidades associadas ao abatimento de carbono. Quer dizer, o papel da energia nuclear nessa transição energética tem bastante a ver com o abatimento de emissões de gases de efeito estufa, ampliação da resiliência e robustez dos sistemas elétricos nessa transição, por ser uma fonte despachada, e a energia nuclear, como tinha dito, ela produz 10% do consumo global de energia elétrica, sendo a segunda maior fonte de energia de baixo carbono do mundo, atrás apenas da hidroeletricidade. E existe um amplo leque de produtos e serviços relevantes associados, por exemplo, medicina nuclear, produção de radioisótopos para usos médicos e industriais, a dessalinização, como a gente tinha falado, estudos ambientais, a área de defesa, em especial a propulsão nuclear de submarinos, que é um projeto de desenvolvimento no Brasil. Então, esses serviços associados à geração elétrica nuclear têm também uma grande importância nacional. O decreto de dezembro de 2018, 9.600, ele estabelece a política nuclear brasileira, né, e consolida um conjunto de diretrizes norteadoras, né. E ele contém 19 objetivos gerais para a área nuclear, 5 específicos para a mineração e 7 a indústria do setor nuclear. Então, alguns exemplos dessas diretrizes envolvem a preservação do domínio da tecnologia, o uso para fins pacíficos, a ampliação da geração nucleoelétrica, o domínio do ciclo, a autonomia na produção de combustível nuclear, o incentivo a levantamento geológico, produção de minérios nucleares e aproveitamento de resíduos da mineração. Lembrando que o urânio, muitas vezes, ele surge como mineral associado a outra exploração mais importante. Não é o caso da jazida em exploração hoje no Brasil, Caetité, mas é o caso de uma jazida em desenvolvimento no Ceará, em Santa Quitéria, onde há uma mina de fosfato, que o urânio é um produto secundário. O emprego da tecnologia para o desenvolvimento nacional e o bem-estar da sociedade e o fomento da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Quer dizer, isso aqui no Brasil hoje podemos identificar 3 grandes projetos na área nuclear. O primeiro é o submarino nuclear brasileiro, desenvolvido pelo Ministério da Defesa. O segundo é o reator multipropósito brasileiro, que viria a dar capacidade ao país de produzir os radioisótopos de maior uso na medicina nuclear, fazendo com que, buscando a universalização do diagnóstico e tratamento através da medicina nuclear, e a usina nuclear de Angra 3, como a gente falou anteriormente. Quer dizer, existe envolvido alguns aspectos estratégicos também a serem considerados, né? O Brasil é a 7ª reserva mundial de urânio, né, tendo só 1/3 do seu território prospectado, né? E, muito provavelmente, o Brasil deve ser, se não for a primeira, é a 2ª maior reserva de urânio, quando se faz uma comparação em termos de geologia, da geologia do país, por exemplo, quando se compara com a Austrália. Quer dizer, é um dos 3 países no mundo que possui minérios nucleares em seu território e domina o ciclo do combustível nuclear e opera usinas nucleares. Tá? E esses 3 países, basicamente, são a Rússia, os Estados Unidos e o Brasil, porque os outros operam, têm minério, têm tecnologia, mas não conseguem reunir essas 3 características, né? Quer dizer, existe uma enorme necessidade de aumento da demanda, o aumento da demanda por energia, lembrando que o consumo per capita de eletricidade, que é um indicador bastante confiável da qualidade de vida no Brasil,
equivale a metade do consumo per capita de Portugal, né? Isso dá uma ideia do tamanho do desafio que nós enfrentamos, né? E o nosso consumo per capita, só para ter uma comparação, ele é superior ao da China e da Índia, mesmo com todo o desenvolvimento da China. Você vê o tamanho do desafio que esses países particularmente enfrentam, dadas as suas grandes populações. E os aspectos de transversalidade e transbordamento da tecnologia nuclear, os efeitos de spin-off, que são bastante importantes, demonstráveis em todo o mundo, e não deixaria de ser assim aqui no Brasil. Quer dizer, o Plano Nacional 2030, que foi editado no final de 2007, ele previa uma expansão de 4 gigawatts nucleares no Brasil nesse horizonte 2030. Ora, naquela época, né, isso estamos falando a partir de 2008, né, a gente buscou recuperar, restabelecer a tecnologia, a metodologia para a seleção de locais no Brasil, sabendo que o único local que foi selecionado e estudado no Brasil foi essa região de Angra dos Reis, e isso já faz muitos anos, né? Então, foi feito um grande esforço em parceria com a Universidade, em especial a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no desenvolvimento de uma metodologia para elaborar aquilo que a gente chama do Atlas Nuclear, do Potencial Nuclear Brasileiro. Ou seja, a identificação, do ponto de vista estritamente técnico, ligado a esse aspecto de segurança nuclear, quais seriam áreas candidatas, no sentido que poderiam se instalar, se selecionar sítios para a implantação de usinas nucleares em todo o Brasil, e a gente vê que é bastante extenso o leque de possibilidades ao longo desse país continente que é o Brasil. Exemplos, por exemplo, né, de áreas candidatas potenciais, né, estão associados ao Baixo São Francisco, entre Xingó e a Foz, o Submédio São Francisco, a região de Itacuruba. O ministro Sérgio Rezende deve estar nos escutando, né, esse assunto volta e meia volta à tela em Pernambuco, né? Nós, inclusive, alguns meses atrás, antes da pandemia, recebemos uma delegação da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que veio aqui conhecer as usinas, que o debate estava bastante intenso naquele momento lá na Assembleia, no debate político na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. E na região Sudeste, nós temos aqui no Estado de Minas Gerais, possibilidade, no Estado do Espírito Santo. Então, essa possibilidade, elas são identificadas, porém os locais não foram estudados. Então, muitas vezes se diz, não, se decidiu que vai construir a usina. Isso não é verdade. Existe ainda um longo caminho técnico a ser percorrido até se chegar a uma seleção efetiva de um local, caso venha a ser tomada a decisão objetiva de construção de novas usinas após Angra 3. Bom, então, no horizonte do PNE 2050, existem algumas perspectivas tecnológicas importantes. Uma nova geração de reatores, como a gente viu, geração 3 Plus, os reatores modulares, pequenos reatores modulares, que é um tema que tem sendo bastante discutido internacionalmente, motivado pelo impulso que os Estados Unidos transformaram isso numa política de governo, de Estado, né, praticamente, que ela atravessa governos, foi lançado na época do governo Obama, mas vem sendo mantida no governo Trump, que é o desenvolvimento desses pequenos reatores modulares. Né? E também a geração 4, como a gente viu anteriormente, que são tecnologias disruptivas que podem vir a surgir nesse horizonte 2050. O Plano Nacional de Energia 2050, ele projeta uma expansão de 8 a 10 gigawatts nucleares no horizonte 2050. Esse 8 ou 10 está fortemente associado com os cenários previstos de expansão da solar fotovoltaica. Né? Nesses diferentes cenários existem duas possibilidades. Né? Quer dizer, esse seria o potencial, né? Considerando as reservas de urânio conhecidas hoje, que garantiria a operação desses rituais ao longo de toda a sua vida útil. Agora, existem desafios identificados no horizonte do Plano Nacional de Energia. O primeiro desafio, e talvez o mais importante, sem ser vencido, os outros ficam bastante comprometidos, é a comunicação. É buscar aperfeiçoar e comunicar de forma efetiva o papel da energia nuclear. Esse é um ponto, é um grande desafio, ainda não vencido, mas que precisa se fazer todo esforço nessa direção.
Outro é o institucional, é promover adequações institucionais, legais e regulatórias que permitam, facilitem, propiciem e promovam a expansão da energia nuclear. O outro ponto é avaliar a magnitude da expansão associada à implementação dessa política, né? Por exemplo, esse exercício quantitativo mostrado anteriormente. O outro é continuar garantindo a segurança das instalações do ciclo do combustível, como vem sendo mantido desde 1982, quando se iniciou a operação da primeira usina nuclear brasileira. O tema é a expansão da vida útil, como do Angra 1, como a gente tinha comentado, ela entrou em operação em 1985, a sua vida licenciada, ou seja, a sua licença de operação, ela considera uma vida de 40 anos e se encontra hoje em processo de requerimento da Eletronuclear junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear, a extensão dessa vida útil por mais 20 anos, justificada não só pela situação atual das instalações, mas também por investimentos planejados a serem feitos. Isso só para vocês terem uma ideia, existem nos Estados Unidos hoje mais de 80 usinas operando com vida estendida por mais 20 anos, e existem previsões, já existem 2 usinas que foram autorizadas a operar por 20 anos adicionais aos 20. Então, esse é um procedimento bastante usual na indústria nuclear e demonstrado tecnicamente viável e seguro. E outro aspecto é ampliar o conhecimento sobre as reservas de minerais radioativos efetivamente existentes no Brasil, principalmente urânio, mas também precisamos pensar no tório também, na medida que a geração 4 identifica a possibilidade de uso de tório para geração elétrica também. Ora, o PNE busca traçar um roadmap, né, um mapa de caminho, passando por cada um desses desafios, que envolve aí ampliação da comunicação, aprimoração do marco regulatório, metodologia para avaliação da expansão, padronização de projetos, né, que quando se fala em novas usinas, não pode se decidir para fazer uma usina, tem que se decidir fazer usinas padronizadas com um horizonte de tempo pré-estabelecido e com uma estrutura de financiamento robusta que não venha depois a ser comprometida no meio da construção, que essa é a grande razão de sobrecustos e atrasos na construção das usinas nucleares, no mundo todo, e aqui no Brasil também. Quer dizer, existe uma necessidade de articulação das políticas nucleares com o comércio exterior, ciência, tecnologia e inovação, e na própria formação de recursos humanos, né? Ou seja, são uma série de recomendações que o PNE 2050 faz para o enfrentamento desses desafios numa escala de tempo decenal. Bom, e um ponto muito importante é os efeitos econômicos das externalidades da energia nuclear. Existem uma série de benefícios que não são precificados quando se fala no valor de venda da energia, né? Isso tem a ver com o abatimento de carbono, impacto socioeconômico na cadeia industrial, os efeitos positivos para o fomento da medicina nuclear, uso na agricultura, usos industriais, a própria propulsão de navios e embarcações e a defesa, no caso do próprio submarino de propulsão nuclear. Não existe nenhum país que opere submarino de propulsão nuclear que não tenha uma forte indústria nuclear civil. Então, esse é um ponto bastante relevante, são externalidades importantes que não são precificadas. Quer dizer, isso aí tem a ver com economia de escopo, né? Todos esses efeitos da cadeia produtiva nos trazem essas externalidades que não são consideradas do ponto de vista financeiro, econômico-financeiro, mas tem que ser considerada do ponto de vista do tomador de decisão. Então, o Plano Nacional 2050 também, falando nessa expansão, né, ele busca identificar o efeito das reduções de custo, né? O custo de capital e o custo de operação, CAPEX e OPEX, conforme o jargão, sob as perspectivas de inserção de novas usinas. É possível a inserção competitiva de capacidade termonuclear desde que esses custos se reduzam de forma significativa em relação às perspectivas atuais, né? Quer dizer, esse desafio requer ação fundamental na direção de padronização de projetos, redução do tempo de construção e avanço da curva de aprendizagem na construção de novos empreendimentos. O outro aspecto aí, que é essa expansão prevista, né, estabelece uma política energética definindo essa inserção.
essa política energética, né, tem que estar baseada numa análise de custo-benefício mais geral, não restrita apenas ao serviço do setor elétrico. Aí tem incluindo isso aí os possíveis efeitos de escala, mas também as economias de escopo que nós falamos anteriormente, né, estimando ainda os efeitos dos chamados transbordamentos econômicos e tecnológicos, spillover, de compartilhamento de custo do complexo nuclear. Se tratam, nesse sentido, né, de uma lógica aí de minimizar ao máximo o arrependimento, né? Ou seja, segurando expertise e posicionamento estratégico nesse mercado de alto conteúdo tecnológico, né? Então, essa estratégia, reconhecendo a relevância do nuclear, tem num mundo com restrições na produção de carbono. Quer dizer, então, há algumas reflexões que nós deixamos aí até para discutir nas perguntas, né? Quer dizer, como obter, né, informações que permitam embasar essas externalidades fora do setor energético, de forma a ampliar o pool de receitas e compartilhar custos da indústria. Ou seja, qual o peso que outros negócios podem ter no compartilhamento dos custos da geração elétrica nuclear. E outro é definir programas que embasem a redução de custos, né? Esse é um tema que vem sendo estudado desde o PNE 2030, no sentido de ter estruturas financeiras adequadas, robustas, e minimização de custos nas novas construções. E outros aspectos ligados à viabilização e desenvolvimento da indústria nuclear, que falam, como a gente já falou antes, aperfeiçoamento institucional, legais e regulatórios, o aspecto de redução de custos, a estruturação de modelos de financiamento de negócio, né, as políticas de segurança e contingência, CTI e capacitação, e um plano de comunicação e envolvimento de stakeholders tão fundamental para o sucesso de uma empreitada. Bom, eu acho que eu passei rapidamente, não sei se eu estourei o tempo, peço desculpas se estourei o tempo, professor Hélio. Mas eu queria só voltar a um tema, né, que é um desafio que me foi colocado num determinado momento, alguns anos atrás, na discussão sobre o tema nuclear, pelo professor Goldenberg. Né? Ele apontava, né, que eu falei nisso rapidamente agora no final, que a curva de aprendizado do nuclear ela é inversa, ou seja, quanto mais aprendizado, mais alto ficam os custos, mais alto ficam... Ele colocou esse desafio. E a minha resposta para ele na época, né, é que ele tinha razão no que tange a construção, porque realmente mostrava uma curva de elevação dos custos de construção de usinas ao longo do tempo. Né. Realmente é um fato. Tem várias explicações, mas é um fato. Por outro lado, a curva de aprendizado do ponto de vista da operação das usinas é fantástica. É difícil uma indústria que tenha tido resultados tão significativos quanto a indústria nuclear. Por exemplo, a nível mundial, as primeiras usinas nucleares comerciais em operação nos Estados Unidos operavam com fatores de capacidade que pouco superavam os 50%. Só para os senhores terem uma ideia, a média do fator de capacidade das hidroelétricas brasileiras é 55%, a média. Né? E essas usinas, no início da indústria, né, os fatores de capacidade, quando chegavam a 70%, eram grande vitória, né, grandes resultados. Hoje, senhores, no mundo todo, o Brasil incluído, fator de capacidade abaixo de 90% não existe. E isso é resultado, sim, de curva de aprendizagem. Ou seja, a curva de aprendizagem de operação ela foi muito efetiva ao longo da vida da indústria. Agora, do ponto de vista da construção, realmente a gente pode dizer que não houve essa curva de aprendizado. Mas eu me arrisco a dizer, esse é um tema bastante aberto à discussão, né? Mas eu me arrisco a dizer que a maior razão disso é a característica da natureza do investimento. A geração, uma usina nuclear é um investimento com um alto custo de capital, muito significativo, e um longo prazo de maturação. Ou seja, a estrutura de financiamento de um empreendimento desse tipo é crucial para a definição efetivamente de seus custos. Então, qualquer interrupção, qualquer perda de prazo, tem um impacto muito severo no resultado financeiro da operação no final. Ou seja, o grande desafio... Essa é uma das razões por que se tornou uma política de Estado nos Estados Unidos desenvolver reatores modulares de pequeno porte, porque a grande vantagem desses reatores é que eles têm um custo de capital muito menor e um prazo de construção, de maturação também muito menor.
Então, eu deixo essas últimas considerações, pedindo desculpa se eu estourei o tempo. Muito obrigado a atenção dos senhores e eu fico à disposição, professor. Por favor, então, tira o compartilhamento aí. Isso aí. Bom, olha, foi muito boa a apresentação. Com certeza você falou quase 45 minutos, né? Mas eu acho que valeu a pena, porque eu acho que você fez uma apresentação muito ampla. Eu já começo com uma pergunta do próprio Sérgio Rezende, que fala sobre a questão da possível privatização da Eletrobras. Ele pergunta que, eventualmente, o impacto dessa privatização poderia ter para a questão desse projeto nuclear do que você falou. Olha, nós vimos o projeto de lei que se encontra em tramitação no Congresso Nacional referente a esse tema da Eletrobras, né? Ele prevê a segregação de Itaipu e da eletronuclear numa nova estatal, de forma a tirar de dentro, tirar o controle da Eletrobras dessas duas empresas, que por razões diferentes, mas similares, né? A primeira é que a atividade de geração elétrica nuclear é uma competência da União, que não pode ser exercida diretamente por ente privado. E a segunda é Itaipu, que está ligada a um acordo internacional. Então, o que o projeto de lei em tramitação prevê é a criação dessa nova empresa e que a União assuma o controle acionário das duas empresas, tanto a eletronuclear quanto a Itaipu, através dessa empresa a ser criada conforme está previsto no projeto de lei. Isso é o que está no projeto de lei. O que vai acontecer realmente, nós não sabemos, mas existe um caminho nessa direção, na medida que já até na proposta orçamentária já se considerou, o governo considerou, recursos associados a essa nova empresa, justamente para a assunção do controle acionário das duas empresas, Itaipu e Eletronuclear. Então, eu vejo que esse processo não teria, o impacto desse processo não seria tão especialmente negativo. Pelo contrário, a questão de encadeamento das decisões tomadas no momento certo, eu acho que não afetariam diretamente a continuidade do programa, essa que está previsto no projeto de lei. Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: a gente, várias outras áreas, né? Pegou, por exemplo, energia eólica e tudo mais, solar. No caso, assim, existe experiência de reatores nucleares totalmente privados, né? Porque você falou que a quantidade de recursos necessária é muito grande. Existem experiências no mundo dessa iniciativa da produção de energia elétrica por reatores dentro da iniciativa privada? Existe sim. Existem várias, inclusive, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, todas as 100 usinas nucleares são de propriedade privada. Desculpe, todas não. Excluem-se 4 ou 5 que são propriedade da Tennessee Valley Authority, que é uma grande estatal geradora de eletricidade nos Estados Unidos. Aliás, é a maior geradora de eletricidade nos Estados Unidos, é a TVA, Tennessee Valley Authority, que opera, eu não estou muito seguro, de 5 a 6 usinas nucleares, mas opera usinas a gás, usinas hidrelétricas, usinas de toda a natureza, né? Então, esse caso nos Estados Unidos é notável, né? Mas é assim também na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né, por exemplo, também. Elas eram operadas por uma empresa privada, e inclusive foi vendida, e quem comprou foi a EDF, Électricité de France, que é uma estatal francesa. Mas dentro da lógica da Grã-Bretanha, é uma empresa privada que opera todas as usinas nucleares, inclusive está construindo novas usinas nucleares lá na Grã-Bretanha. Esse talvez seria um outro exemplo. A gente vai encontrar exemplos desse também em outros países europeus, como na Suíça, na própria Espanha, né? Existem empresas privadas operando usinas nucleares. Exemplos disso existem, né? Agora, o nuclear é uma política de Estado, né? A implantação, a decisão. Então, para que esses privados operem, o Estado tem que sinalizar que existe o interesse que isso seja feito, né? Ou dar condições para que isso seja feito. E fala o seguinte, aí o Nilson Dias Vieira Júnior, que você conhece bem, nosso colega,
Ele pergunta sobre a questão aí da pandemia. Como que a pandemia afetou aí as atividades aí da eletronuclear? Não, eu agradeço muito a pergunta, a oportunidade da gente dizer coisa que nos dá muito orgulho. Na realidade, quando tudo começou, nós tínhamos duas preocupações muito grandes, né? Dois desafios muito grandes. A gente não sabia avaliar o tamanho do desafio, né? O primeiro era prevenir que não acontecesse uma situação limite onde você tivesse um número excessivo de operadores de sala de controle licenciados, porque todo operador de sala de controle das usinas são licenciados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e periodicamente reslicenciados, né? É como se fosse, vamos abrir entre aspas, uma carteirinha de motorista, né? Que tem que ser renovada periodicamente. Então, um temor que nós tínhamos, um risco que a gente identificou, é a possibilidade de você ter muitos operadores licenciados contaminados, doentes, e você ter restrições à operação, porque você não tem operador licenciado, porque você não consegue formar um operador da noite para o dia. Não existe isso, né? Licenciar alguém. Então, isso nos fez tomar uma série de medidas de prevenção, proteção dos trabalhadores, de suas famílias, nas vilas residenciais que estão aqui ao lado das usinas, onde a maioria dos funcionários trabalha, né? Mora, né? Então, nós fizemos um esforço muito grande, seguindo as orientações dos órgãos de saúde nacionais e mundiais, e municipais também, claro, e conseguimos afastar que esse risco nunca nem chegou perto de poder vir a acontecer. Nós temos uma outra estratégia que nós usamos nesse contexto é a testagem massiva. Nós buscamos testar. Nós viemos testando os operadores, o pessoal na usina, desde bastante tempo, num ritmo de 15 em 15 dias, fazendo testes, e, se for o caso, fazendo teste se alguém dá positivo, quem é o contactante. Ou seja, foi feito um esforço muito grande nessa direção, coroado de êxito, dado as estatísticas que nós temos hoje, entre contaminação, pessoas que necessitaram de tratamento, não foi o mínimo, né? Então, acho que esse é um desafio que foi vencido com um grande esforço de todos na empresa, inclusive esforço da... O segundo desafio que a gente visualizava no início era que estava prevista a parada para troca de combustível de Angra 2, e ela estaria sendo realizada no meio da pandemia. O que acontece? Uma parada de uma obra, parada de manutenção de uma usina nuclear, é um formigueiro de gente, é uma quantidade enorme de tarefas a serem executadas, é muita gente, naturalmente ocorrem aglomerações. Então, o desafio é como conduzir essa parada dentro das características das restrições impostas pelo Covid. Nós nos aproveitamos, sim, da experiência operacional mundial, porque antes da parada de Angra 2, houve paradas de outras usinas em outros locais do mundo, em especial nos Estados Unidos. Teve uma parada que nós acompanhamos bem de perto, foi Almaraz, na Espanha, né? Acompanhando o que eles fizeram lá, o retorno da experiência, aprendemos, trocamos muitas experiências, aprendemos muito e conseguimos implementar medidas aqui que a parada foi um sucesso do ponto de vista da Covid. Ou seja, nós não tivemos basicamente nenhuma alteração pelo fato de ter ocorrido a parada. Também foi um motivo de grande satisfação para nós, o acerto das medidas que nós tomamos aqui, e nós compartilhamos essas medidas com outras usinas nucleares no mundo, para que esse conhecimento se difunda e que as pessoas cada vez possam enfrentar essa situação melhor, né? Abrindo um parênteses, pegando essa pergunta, eu até faria ressalvar um ponto bastante importante, que eu considero bastante importante, que é único da indústria nuclear mundial. Existe uma organização chamada ONE, World Association of Nuclear Operators, que, na realidade, ela reúne praticamente todas as empresas operadoras de usinas nucleares no mundo. Existe uma intensa troca de informações da ONU com os seus membros, né? E uma intensa autofiscalização, autoinspeção, ou seja, a organização junta equipes para verificar as condições de operação de cada usina. Nós recebemos periodicamente equipes internacionais
de outras empresas associadas aqui na usina, e nossos técnicos participam também disso em outras usinas no mundo. Esse é um caso único de cooperação industrial no mundo, né? Isso aí, de certa forma, é uma decorrência de alguma constatação. Um problema de segurança numa usina nuclear na Rússia afeta o mundo todo. Ou seja, nós estamos interessados na segurança operacional de todas as usinas do mundo. Nós e todos são preocupados com a segurança operacional das nossas usinas. Ou seja, esse compartilhamento de informações dá um plus especialmente elevado naquela curva de aprendizagem que a gente tinha comentado antes, né? E acho que essa é uma vantagem muito grande, um aspecto muito positivo associado à indústria nuclear mundial. Deixa eu te perguntar uma curiosidade também. Bom, toda a estrutura, né, das duas usinas que estão em funcionamento, que é Angra 1 e 2, você colocou quase que 50% da energia consumida no Rio vem exatamente das duas usinas, né, nos dados que você apresentou. O custo de toda essa estrutura, né, Angra 1 e 2, né, comparado com o que ela eventualmente vende, né, que seria a energia. Como que é esse balanço desses dois dados aí? Olha, hoje o custo de a tarifa, que Angra 1 e 2 tem tarifa, porque são mercado regulado, né? E Angra 3 não tem tarifa, tem preço. É uma sutil diferença, mas é importante ressaltar, porque uma coisa é preço, outra coisa é tarifa. A Angra 1 e 2 ela funciona no regime regulado de tarifa regulada pela ANEEL, né? Hoje esse valor é da ordem de R$ 270 por megawatt-hora. É um valor bastante competitivo com a energia térmica. Energia, você tem que comparar coisas comparáveis. Não vale comparar o megawatt da usina nuclear com o megawatt da usina solar fotovoltaica. Por uma simples razão, são coisas diferentes. Cada uma com a sua característica. A comparação direta é que é um grande equívoco, né? Quando se compara a potência, por exemplo, né? Se cometem enormes equívocos quando se compara 1 megawatt de energia hidráulica na Amazônia é diferente de 1 megawatt de energia hidráulica no Sudeste, é diferente de 1 megawatt de energia solar no Nordeste. Então, o que a gente tem que comparar nunca é a potência, é sempre a energia efetivamente entregue, né? E esse é o ponto fundamental. Então, quando a gente compara o preço da energia nuclear com o preço das energias térmicas, né, concorrentes, vamos chamar assim, é um preço bastante competitivo, né, tendo em vista o fator de capacidade envolvido tão elevado, estamos falando de fator de capacidade acima de 90%. Então, agora, no caso de Angra 3, né, eu agradeço, pegando o gancho da sua pergunta, não foi a sua pergunta, uma discussão que tinha sobre o preço de venda da energia de Angra 3, né? Que se discutia o valor de referência estabelecido pelo CNPE de R$ 480, seria um preço muito elevado, comparado com o preço da solar fotovoltaica, não faz sentido. O que a gente buscou demonstrar, e foi demonstrado, por um ano, isso varia evidentemente de ano para ano, né? Para o ano específico de 2018, né, que não foi um ano hídrico dos mais favoráveis, né, se a gente supor que Angra 3 estivesse operando a esses R$ 480, né, e você substituir, tirar a geração equivalente das térmicas mais caras, a gente ia chegar a uma redução do custo total do sistema pelo fato de Angra 3 estar em operação. Ou seja, não se pode comparar o número, o preço de venda num sistema tão complexo como o sistema interligado nacional. Existem inúmeros fatores que influem na formação nesse preço, e o preço individual é menos importante. O que interessa para a sociedade é o preço global que ela paga pelo serviço, né? Então, acho que esse aspecto é sempre bom relembrar, que é um ponto bastante importante e fonte de muitos equívocos, né? Às vezes em comparações coisas que não podem ser comparadas diretamente. Deixa eu também aproveitar aqui a questão. Há, eventualmente, interesse do governo em criar, depois da implantação de Angra 3, outros reatores? Há esse estudo, há essa ideia de ampliar ainda depois de Angra 3 entregue? Como nós mostramos aí durante a apresentação, o Plano Nacional de Energia 2050 considera 2 cenários de crescimento das
geração elétrica nuclear nesse horizonte 2050, além depois de Angra 3. O primeiro de 8 gigawatts e um outro de 10 gigawatts, dependendo da participação da fotovoltaica. Esse é, o que consta do Plano Nacional de Energia 2050, que se encontra em consulta pública. Ora, esse número é bastante modesto, né, na medida que você, por exemplo, comparar com a projeção de expansão da geração eólica, né, que está da ordem da casa dos 3 dígitos. Né? Nós estamos falando de um dígito, estamos falando de casa de vários dígitos de gigawatts. Né? Então, eu acho que e da energia solar fotovoltaica, né, a gente tem que desmontar um pouco, né, esse espírito de torcida de futebol quando se trata de planejamento energético e fontes de geração elétrica. A gente não pode defender, não existe panaceia, não existe uma solução para o problema. A sabedoria do planejamento energético é a combinação das diversas fontes viáveis em cada país, de forma que a sociedade seja beneficiada o máximo de benefícios para a sociedade. Então, essa discussão de comparar, não nuclear com eólica, primeiro, são coisas diferentes. Segundo, essa comparação não faz sentido. Porque uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, essas fontes têm um papel complementar. Elas compõem uma cesta de alternativas que deve buscar maximizar o benefício para a sociedade. E você falou de 3 grandes projetos, né, nessa área. Quer dizer, primeiro o reator multipropósito, o outro é o submarino nuclear e o terceiro é a Angra 3. A Angra 3 você explanou bem. No caso dos outros 2 projetos, né, o submarino e o reator, né, você vê a possibilidade desses projetos estarem concluídos em que futuro? Olha, eu não me arrisco a falar nada sobre submarino, porque realmente não conheço as previsões, não sei quais são as previsões do Ministério da Defesa, da Marinha, né? Mas o caso do RMB é bastante preocupante, né? Porque a gente observa que em 2 anos seguidos, praticamente o RMB, que ele é desenvolvido com base no orçamento do MCTI, né? A gente vê 2 anos que praticamente não existe nenhum recurso alocado. Né? Então, a gente conhece mais de perto o tema do RMB, por relações de amizade com pessoas que são responsáveis pelo desenvolvimento, e existe uma preocupação muito grande, né, quanto à continuidade do projeto, na medida que existe simplesmente 2 anos seguidos não tem orçamento. Né, e parece que no próximo também não terá, né, então uma discussão ainda, né, está em aberto. Então, sobra dúvidas bastante importantes aí sobre a viabilidade de um projeto, como o senhor mesmo, professor, já falou, de projetos de fundamental importância para o país. Né? Mas a situação é bastante difícil, né? A situação fiscal, né, é bastante difícil no país, né? E eu acredito que no caso do RBB teria que se pensar em caminhos mais criativos para a implementação desse projeto, não necessariamente da forma, vamos chamar, convencional, que é através de investimentos vindos diretamente do orçamento fiscal da União. Teria que se pensar em mecanismos alternativos de financiamento desse empreendimento. Fala um pouco agora de recursos humanos para essa área, né? Que a gente agora recentemente, inclusive a Escola Politécnica, ela retomou a questão da graduação nessa área, né? Acho que são 30 vagas, se eu não estou enganado, por ano. Como é que você vê, que você está acompanhando isso, como é a questão da captação de recursos humanos hoje no Brasil para essas áreas, em particular aí para a questão da Angra 1, 2, 3 aí? O tema de graduação em engenharia nuclear é um tema que vem sendo discutido há muitos anos. Né? Quer dizer, formação a nível de pós-graduação aqui no Brasil, nós já temos há muitos anos com muito sucesso. Né? Vários centros. O IPEM, dentro da Universidade de São Paulo, o CDTM dentro da Federal de Minas Gerais, o IEM dentro da UFRJ, né? Quer dizer, formação. Essa discussão da formação de graduação, né, ela tomou impulso de um determinado, a partir de... Quer dizer, o grande impulsionador dessa discussão foi o professor Aquilino, da COP da UFRJ, né,
que acabou criando efetivamente o curso de graduação, né? Eu não sei em que ano está, mas já tem algumas turmas formadas já. O tema na Universidade de São Paulo começou com um grande incentivo do professor Piqueira, né? Também e o professor Cardoso, na época, o Cardoso era o diretor da Escola Politécnica, depois foi o Piqueira, né? Grandes amigos, né? Pessoas que eu tenho profunda admiração e respeito. Eles começaram essa discussão. Ela tardou bastante, mas recentemente, né, essa decisão foi tomada e já vai se começar, eu acredito que já no próximo vestibular. É extremamente interessante isso aí, porque se a gente pensa muito, quando fala em nuclear, pensa sempre em usina nuclear. Né? Mas acontece que existe todo um campo de aplicações nucleares que cresce de uma forma muito acelerada. Um desses campos é o campo da medicina nuclear. E medicina, quando se fala em medicina nuclear, se fala em desenvolvimento tecnológico de equipamento, de uso de radioisótopos, e se fala muito em engenharia. Né? A medicina nuclear é engenharia, é fundamentada na engenharia muito sofisticada. Então, eu acho que existem outros campos associados que também demandam mão de obra, né? Demandam gente qualificada. Não é só construção de usinas nucleares ou operação de usinas nucleares. Então, acho que nós vemos isso com grande satisfação. Né? Essa última notícia da USP foi bastante positiva. Né? Eu recentemente participei do evento de aniversário do IPEM, estava a professora Lied, atual diretora da Escola Politécnica, né? Tivemos até conversando sobre esse assunto, um motivo de grande satisfação para mim, como ex-politécnico. Né? Ex não, politécnico nunca é ex, né? Ele morre politécnico. Como o Samuel, eu tive conversando, com a oportunidade de conversar com ela, né? Que foi na gestão dela que realmente se resolveu um pleito que já vinha desde muito tempo, motivado pelo Piqueira e o Cardoso. Né? Mas eu acho bastante positivo. E isso dá um sinal muito bom para os jovens, né? Dá um sinal muito bom para os jovens, que a energia nuclear é um campo em expansão, e no mundo todo, né? Não só a geração elétrica nuclear, mas também as diversas aplicações nucleares. Né? Então, existe um campo de trabalho a ser explorado, atrativo, desafiador. Eu acho que vai ser muito positivo. A experiência que a gente tem com as turmas da UFRJ é muito positiva. Né? Muita gente empregada, às vezes empregada em outras áreas, porque ganham mais ainda. Né? Porque é uma formação muito sólida, né? Uma formação muito sólida que está que é prevista nesse discurso. Então, eu acho que isso é muito bom para toda a indústria, inclusive para nós, eletronuclear, né? Um horizonte pensando no futuro. Nós já temos alguns formandos de engenharia nuclear aqui da COP, trabalhando aqui, não só conosco, mas com vários fornecedores nossos também, a gente vê com muita satisfação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do nosso colega comum, que é o Cláudio Rodrigues, que você conhece bem. Ele fala o seguinte: por favor, fale um pouquinho sobre reator de urânio natural e água pesada. Fala um pouquinho. Ô, Cláudio, pergunta difícil essa. O reator de urânio natural e água pesada, no nível de conhecimento, tiveram na origem da geração, na origem dos reatores, por uma razão bastante objetiva. Né? Naquela época, né? Estamos falando pós-guerra, imediato pós-guerra, década de 50, início da década de 50, não havia disponibilidade de urânio enriquecido. Né? Então, a busca pelo reator de urânio natural era o caminho que foi adotado por vários países. E no caso do reator de água pesada, que é o caso do paradigma tecnológico, o CANDU, Canadian Deuterium Uranium, né, que é o paradigma tecnológico, em termos de aplicação em geração elétrica nuclear, ele é uma tecnologia que está em obsolescência para geração de energia elétrica comercial. Né? Hoje você não tem nenhum projeto, aqueles 54 usinas em construção, nenhuma é desse modelo, em que pese que a SEL, a empresa que é proprietária da tecnologia dos reatores de CANDU, ela desenvolveu projetos novos, modernizados. Esses reatores têm um desempenho muito bom. Nós temos o exemplo aqui da Argentina, né? Temos Embalse e Atucha 2,
Embalse, Atucha 1 e Atucha 2, né? São todos reatores água pesada e funcionam muito bem. Embalse está em extensão de vida útil, até está em processo de extensão, já foi estendida a vida útil dela. Atucha 1 e Atucha 2 operam muito bem também. Agora, eu pessoalmente, aí não sei se o Cláudio concorda comigo, eu acho que para a geração elétrica nuclear é uma tecnologia em obsolescência, dado que ela não está incluída em nenhuma usina em construção e nem está incluída naqueles na geração 4. Né? Se pegar os modelos da geração 4, essa é uma tecnologia que não está sendo considerada, não está sendo desenvolvida nesse outro contexto. Então, eu acredito, não sei se eu estou errado, talvez esteja, mas eu acho que a vida dos reatores água pesada é a vida útil dos reatores em operação, principalmente no Canadá, na Argentina, na Romênia. Né? Tem um projeto, agora puxando o assunto, lembrei de outra coisa. Na verdade, na Romênia, ela opera 2 reatores desse tipo, né? Cernavoda 1 e 2, e ela tem inacabados 2 reatores, Cernavoda 3 e 4, estão numa situação muito parecida da Angra 3, buscando uma equação financeira para ser retomado. E eu acredito que venham a ser retomados, eu acho que serão as 2 Cernavodas, se eles conseguirem encontrar uma equação econômico-financeira adequada para a retomada dessas 2 usinas. Bom, a quantidade de perguntas é grande, a gente já ultrapassou, inclusive, de 13 minutos o nosso prazo aí. Eu queria, então, só para finalizar, agradecer mais uma vez a tua excelente palestra, dizer para todas as pessoas que colocaram comentários e perguntas, eu vou estar passando tudo isso para o Leonan, para que ele possa depois receber os cumprimentos das pessoas. Tem pessoas que nem perguntaram nada, só fizeram vários elogios. Agradecer toda a presença de todos vocês nesse web seminário, que eu tenho certeza que ele vai dar uma visão muito boa sobre o que a gente queria nessa reunião aqui, nesse web seminário, né, que é falar de problemas e desafios aí. Bom, eu passo então, Leonan, a palavra para você fazer suas considerações finais para a gente poder encerrar esse web seminário. Acima de tudo, quero agradecer a oportunidade que o professor Hélio nos dá de falar sobre esse assunto, que é sempre um prazer falar sobre isso, né? Para uma audiência interessada e capacitada e conhecedora, né, do tema ou de temas correlatos, é sempre uma satisfação muito grande, né? Um pouco transmitir a palavra de muitos aspectos que às vezes são mal interpretados ou mal entendidos, em especial pela mídia em geral, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa, agradeço muito ao professor. Será um prazer aí, se o professor me encaminhando alguma pergunta, alguma questão, eu terei um enorme prazer em responder às pessoas que fizeram essa pergunta. E queria agradecer as perguntas aí do ministro Sérgio Rezende, que há muito tempo nós não nos vemos, né? Nós esperamos poder nos reencontrar em outra situação. Eu conheço um ministro da época, que ele era o ministro da Ciência e Tecnologia, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Agradecer ao Carlos Rodrigues também pela pergunta difícil que ele me fez, né, sobre os campos. E agradecer, então, a todos vocês que estão assistindo, né, e por prestigiar essa participação. Muito obrigado, professor, e permaneça à disposição. Com certeza vamos haver, eu acho que, como você falou, né, a riqueza você abordou a questão exatamente de Angra, mas toda essa questão de aplicações e tal, medicina nuclear, há uma amplidão muito grande de oportunidades, principalmente para o jovem, né, que eu acho que é importante que eles tomem conhecimento, e a gente vai, com certeza, aí, proximamente programar, talvez até com você, ou com algum outro colega, para a gente poder ampliar mais o conhecimento sobre toda essa área. Eu sou de formação de física nuclear, né, primeiro experimental, depois teórico, mas a gente sabe que é uma formação realmente muito sólida que a gente adquire, né, por conta de todos esses conhecimentos que permeiam essa área toda. Então, queria então agradecer, dizer que todos a gente está gravando essa palestra, a gente vai fazer uma edição especial, disponibilizar para todos aqueles que não puderam nos acompanhar aqui ao vivo,
vão poder ter a oportunidade depois de rever tudo isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, em especial ao professor Leonan, e desejar uma boa noite a todos, e esperamos vocês na terça-feira que vem, que a gente continua com essa série, toda terça e quinta. Um abraço a todos. Obrigado, Leonan. Boa noite e até a próxima. Obrigado, boa noite a todos aí.